Olá, o nosso programa hoje vai fazer uma conexão com o Brasil Sem Medo. Vamos conversar com o jornalista Paulo Breguet, diretamente de Londrina, no Paraná. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui do nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite, Rodrigo. Fico muito contente de poder participar aqui com você. Vamos começar a nossa conversa, então, falando um pouquinho da sua trajetória, né? Você é nascido em São Paulo. Fala um pouquinho sobre a sua infância em São Paulo. Perfeito. Rodrigo, eu nasci em 1970, estou com 52 anos. Eu nasci na cidade de São Paulo. E eu morava na Alameda Barão de Limeira, que é a rua da Folha de São Paulo. Olha só, né? Eu nasci, então, o bairro em que eu morava chama-se Campos Elíseos. É um bairro central de São Paulo, né? E assim, eu passei toda a minha infância em São Paulo, na cidade. Então eu sou o típico piá de prédio, né? Como diz aqui no Paraná. Eu nasci em São Paulo, vivi até os 12 anos em São Paulo, e eu fui com a minha família para Araçatuba, no interior de São Paulo, com 12 anos, passei lá minha adolescência. E aos 18 anos eu vim estudar aqui em Londrina, no Paraná. E Londrina é uma cidade muito apaixonante. Eu cheguei aqui e fiquei assim muito encantado pela cidade, né? Dizem que você tem uma cidade em que você nasce e uma cidade que você escolhe. Né? Você tem a certidão de nascimento e a certidão do coração. E eu digo para você que eu sou um londrinense hoje. Aqui no norte do Paraná, as pessoas têm um apelido. Nós somos os Pés Vermelhos. Não sei se você conhece esse apelido. Sei. Na verdade, é uma referência à cor da terra, né? Essa terra aqui que é uma terra muito fértil, né? E que deu origem a toda a prosperidade aqui da cidade de Londrina. Nós temos algo em comum com Jacareí, porque eu sei que durante um certo tempo, Jacareí e o Vale do Paraíba foram produtores de café, né? Foram produtores de café. Isso no início, se eu não me engano, no século XIX e no início do século XX. Isso. Né? Pois é. Nós aqui em Londrina, a cidade é relativamente jovem. Ela foi fundada em 1934. Ela se tornou município em 1934. Mas nos anos 50 e 60, Londrina foi a capital mundial do café. Foi conhecida como a capital mundial do café. Então nós temos isso em comum com Jacareí. E os seus pais, eles trabalhavam em quê? Seu pai era jornalista também ou não tinha nada a ver? Pois é uma coisa muito curiosa. Meu pai era bancário, advogado, formado em São Paulo, na São Francisco, mas nunca exerceu a advocacia. Ele trabalhava no Banco do Brasil, minha mãe é professora de História, mas eles tinham um hábito que me marcou desde a infância, o hábito da leitura. A imagem mais remota que eu tenho na minha memória é do meu pai lendo um livro na sala. É a coisa mais antiga que eu consigo lembrar. Então isso, de certa maneira, determinou o curso da minha vida, né? Meu pai também escrevia, nós temos até um livro juntos, meu pai é falecido já, né? Mas o meu primeiro livro de crônicas eu publiquei em 1996 em parceria com ele. Ele era cronista também e assim, um leitor voraz, assim, um grande admirador da literatura brasileira, da literatura universal. Então isso, de certa maneira, determinou o rumo da minha vida, né? Quando eu fui escolher um curso superior, né, uma faculdade, eu resolvi escolher jornalismo, porque achei que fazendo jornalismo eu estaria mais próximo desse universo das letras, né? E aí eu vim estudar aqui em Londrina, fiz o curso aqui em Londrina e tal. Vim com 18 anos e fiquei para sempre aqui. Você tem irmãos? Você tem irmãos? Tem uma irmã que mora em Bauru, no interior de São Paulo, é professora, né? Professora de português também. Então essa é a minha formação, eu sempre tive esse envolvimento forte com literatura. Sempre marcou a minha vida, né?
E isso determinou também a minha especialidade, digamos assim, dentro do jornalismo. Eu sou um cronista, acima de tudo eu sou um cronista, faço crônicas, né? Eu calculo que nesses últimos 30, eu tenho 30 anos de carreira no jornalismo. Andei fazendo uns cálculos, Rodrigo, eu acho que eu já escrevi 3.000 crônicas. Nossa! É bastante coisa. Então, é aquela história, né? Até o relógio parado acerta 2 vezes por dia. Então, se você escreve todos os dias, algumas vão sair boas. E periodicamente eu seleciono as minhas crônicas e publico, né? Tenho alguns livros publicados sobre crônica. E, bom, essa foi minha trajetória. Eu vim para Londrina, vim para a universidade. Você deve saber que o ambiente universitário brasileiro, sobretudo na universidade pública, né, ele é fortemente marcado pela ideologia. Fortemente marcado pela ideologia de esquerda, né? Então eu fui um militante de esquerda mesmo durante alguns anos, até os 28, 29 anos, eu estou com 52, até os 28, 29 anos eu era um militante de esquerda, tá? Eu era jornalista, trabalhava aqui na imprensa local, mas eu era também um sindicalista, eu era, assim, me envolvia politicamente aqui na cidade, sempre com esse viés de esquerda, né? Com essa visão de mundo que eu chamo de mentalidade revolucionária. As pessoas ficam falando muito de esquerda e direita, né? Hoje em dia. Eu não gosto dessas definições, elas podem ser enganosas, elas podem ser úteis em determinado ponto da história, para você se situar dentro do panorama político de uma determinada época. Mas eu acho que quando você vai fazer análise histórica, você tem que separar 2 tendências que são realmente as tendências mais fortes, que são a mentalidade revolucionária e a mentalidade conservadora. Acho que são esses 2 eixos, né, da política. Isso vem desde a Revolução Francesa, certamente vem. Até os termos esquerda e direita vêm da Revolução Francesa. Mas isso é algo anterior, Rodrigo. É algo que vem de antes da Revolução Francesa. Começa lá com os movimentos gnósticos. Até nos primórdios do cristianismo você tinha isso. Um movimento que tende a promover a revolução, as transformações radicais, e outro movimento que tende a preservar e restaurar aquilo que de melhor foi pensado, falado e criado pelas pessoas. Essa é a definição de mentalidade conservadora, né? E você, além de tudo isso, ser esquerdista, né? Você estava falando, você também era ateu, né? Sim, tinha essa característica também. Durante muitos anos eu fui um ateu convicto. E o meu processo de conversão começou mais ou menos na mesma época em que eu iniciei a minha mudança ideológica. Uma coisa levou a outra, né? Uma coisa levou a outra. A minha visão de mundo era muito pessimista, muito niilista, né? E eu gosto muito de um autor chamado Chesterton. Ele diz o seguinte: quando você deixa de acreditar em Deus, você passa a acreditar em qualquer coisa. Então, esse vazio na alma, que é o vazio espiritual da nossa época, né? Ele é preenchido por outras coisas, né? Ele acaba sendo preenchido por outros deuses, né? Por outros deuses, por outros ídolos, né? E durante muito tempo eu vivi uma atmosfera de auto-engano, em que eu era, digamos assim, em que eu prestava culto a esses falsos deuses, né? Os falsos deuses da modernidade, os deuses
da imanência, os deuses da revolução, os deuses da mudança a qualquer preço. Então, eu fui muito envolvido por isso, né? Chegou uma certa época da minha vida em que eu falei, peraí, mas eu tô vivendo dentro de uma grande mentira. Né? Eu percebi que eu estava vivendo dentro de uma grande mentira. E esse processo de conversão, eu relato no meu último livro, no meu mais recente livro de crônicas, que se chama Nossa Senhora dos Ateus. É um livro de crônicas que eu publiquei pela editora Sétimo Selo, agora lancei no final de 2021. Eu narro esse processo de conversão, a minha volta, né, para os valores religiosos, para a dimensão transcendente, né? Assim, a minha volta para casa, na verdade é isso, é uma jornada de volta para casa, né? Teve algum ponto-chave aí, alguma hora que você definiu isso mais certamente? Olha, Rodrigo, eu digo uma coisa para você. A mudança ideológica, a mudança de mentalidade, né, o que se pode chamar de metanoia ou conversão também, ela nunca se dá pelos argumentos lógicos. Você tem um sujeito, por exemplo, que é ateu e comunista, um cara dominado pela mentalidade revolucionária, você pode chegar com todos os argumentos possíveis para ele. Tá? Você pode provar, por exemplo, que o sistema socialista não funciona. Isso é muito fácil de fazer. É só pegar todos os exemplos históricos e mostrar e fazer as comparações. Você vai perceber que a lista de países em que o socialismo deu certo, ela pode ser lida na testa do Vladimir Lenin. Pega uma foto do Lenin, olha para a foto do Lenin, você vai ver a lista de todos os países em que o socialismo deu certo lá na testa do Lenin. São argumentos lógicos, argumentos racionais, né? Os argumentos, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tem as 5 vias, né? Em que ele prova a existência de Deus, em que ele demonstra a necessidade da existência de Deus, pelas 5 vias. É uma maneira racional, né? Uma maneira intelectual de você atingir o conhecimento de Deus. Mas isso não vai convencer ateu algum no mundo. Isso nunca convenceu ninguém. O que provoca essa mudança de alma é uma forte experiência pessoal, uma decepção pessoal muito grande. E eu tive algumas dessas decepções ao longo da minha vida. Em certo momento eu percebi, mais ou menos pouco antes dos 30 anos, eu percebi que eu estava mergulhado numa atmosfera de completa mentira. Então, a ponto de chegar a fazer assim, de hostilizar pessoas que eu prezava, né? Pessoas que eu respeitava em nome da causa. Eu tive experiências terríveis a esse respeito. E eu comecei a perceber que eu estava acreditando em lideranças políticas que sistematicamente mentiam. Olha, todo político, ou todo governo, ou todo partido político tem os seus corruptos, tem corrupção, tem mentira, tem traição, tem tudo isso, tá? Mas quando essas coisas se tornam a própria razão de ser de um partido, de um governo ou de uma ideologia, aí as coisas ficam bem diferentes, né? Você fica mergulhado na mentira. E eu percebi isso. Eu percebi isso no partido em que eu militava, que era o PT. Eu percebi isso, né? Essa profunda mentira em que esses partidos estavam mergulhados e para onde eles estavam conduzindo a nossa sociedade. Então eu comecei a perceber isso, eu comecei a notar essas coisas e fui me tornando cada vez mais crítico. E ao mesmo tempo, como eu sempre tive esse lado intelectual, ou seja, como eu sempre precisei de uma base intelectual para a minha vida, né? Eu comecei a ler
por uma razão de honestidade intelectual, eu comecei a ler os críticos do socialismo. Comecei a ler os críticos do socialismo. Comecei a ler as pessoas que apontavam os problemas da mentalidade revolucionária. E eles me convenceram. Eu passei a ter uma outra visão de mundo, né? E passei a adotar abracei as ideias conservadoras, né? E isso representou uma libertação muito grande para mim. Uma libertação muito grande mesmo, porque o conservadorismo, acima de tudo, ele não tem compromisso com o erro. O conservadorismo se baseia em quê? Naquilo que já foi testado pelo tempo, naquilo que as gerações já testaram e mostraram que é bom. Então, existe um historiador britânico chamado Robert Conquest, que ele diz o seguinte: todo mundo é conservador naquilo que conhece bem. Naquilo que conhece bem. Quando você estuda profundamente um assunto, você é naturalmente conservador naquele assunto. Porque você sabe que a sua experiência própria, né, o seu desempenho, ele está ancorado nas experiências daqueles que vieram antes de nós. E, ao mesmo tempo, você tem um compromisso com aqueles que virão depois de nós. Então, você precisa preservar aquilo que lhe é mais caro, aquilo que lhe é mais importante, aquilo que é mais valioso. O Roger Scruton, que é outro escritor e filósofo conservador britânico, ele define o conservadorismo como proteger aquilo que você ama, descobrir aquilo que você ama e lutar para preservá-lo. Então, a partir disso, eu fui mudando e hoje eu posso me dizer assim, claramente um conservador. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.